Oi, aqui é Luiz Miscou, na página FicDep no Instagram, que tá meio abandonada, mas a gente vai tentar voltar um pouquinho com ela. Começar a tentar gravar uns vídeos, que fica mais fácil de conversar sobre alguns livros que eu li, eu tô lendo e que estão me impressionando e ficam como sugestão para as pessoas. Como vocês podem ver, não tem nenhuma produção. Eu imagino que depois, quando for editar esse vídeo, a edição também fique tosca, mas é o que dá pra fazer, eu vou aprendendo fazendo mesmo. Falar hoje sobre um livro nacional muito bom, chamado Corpos Secos, um livro escrito a 8 mãos, né? São 4 escritores que escreveram o livro. A Luísa Geisler, o Samir Machado de Machado, o Marcelo Ferroni e a Natália Borges Polesso. Eu peguei para ler o livro porque eu sou muito fã da Luísa e do Samir. Os outros dois eu ainda não tinha lido, mas agora eu pretendo buscar porque eu gostei muito do Corpos Secos. Um pequeno alerta aqui, é um livro sobre uma epidemia que transforma as pessoas, quase todo mundo, em zumbis. O termo zumbis não é usado no texto, mas é basicamente aquilo que a gente na cultura pop conhece como zumbis. E como a gente está vivendo agora a epidemia de Covid-19, talvez seja uma leitura desagradável para algumas pessoas, traga algum tipo de ansiedade. Aí acho que cada um vai saber mais ou menos como lidar com isso e se é o momento ou não para ler. Eu particularmente, apesar de estar com algumas crises de ansiedade, com algumas questões ligadas principalmente à quarentena, eu li muito na boa, não teve nenhum problema na leitura, assim, não me deixou pior ler. Eu acho que o fato de ser ambientado como uma história de zumbis destaca um pouquinho da nossa realidade e faz com que a gente não associe tanto ao momento que a gente está vivendo. Embora tenha umas coisas muito impressionantes. Eu até brinquei no Twitter com a Luísa Geisler, porque tem trechos que são absolutamente atuais, né? E parecem ter sido ditos até pelo nosso presidente da República. Como, por exemplo, na escola diziam que mais de 10 mil pessoas já tinham morrido. Depois alguém dizia que 1.000 pessoas morrem de gripe todo ano no Brasil e ninguém fica surtando por isso. Eu brinquei com a Luísa sobre isso no Twitter e ela respondeu que esse livro foi escrito em 2018, né? Tá bom. Antes de falar especificamente do livro, vou falar um pouquinho da Luísa Geisler e do Samir Machado de Machado, porque são dois autores que eu adoro. Foi o que me fez, inclusive, procurar o livro. A Luísa, ela tem, eu não sei se 3 ou 4 livros publicados. O livro que eu mais gosto e que eu recomendo para todo mundo é o Luzes de Emergência Se Acenderão Automaticamente, publicado pela Alfaguara. É uma história extremamente bonita, extremamente lírica. Um rapaz escrevendo cartas para um amigo que está em coma por causa de um acidente doméstico bobo. E é um livro muito doce e tem umas é difícil até explicar assim, porque é um livro que tinha tudo para ser plano, né? Não no mau sentido, assim, retilíneo. E não é, e tem umas viradas de personagem, assim, mas tudo muito bem construído, tudo muito bem sutil, bem humano. É difícil alguém que lê esse livro, eu recomendo ele bastante, que não goste, assim, que não ache um livro bonito, um livro gostoso de ler. O Samir Machado de Machado é também um
escritor que ainda bem que eu conheci. Eu acho que é um escritor que faz falta na nossa literatura, porque ele foge muito daquela coisa um pouco homogênea que a gente tem na literatura nacional, né? Uma coisa muito de reminiscências, de pessoas relembrando o passado e tal. Ele, por exemplo, um dos livros dele, que é o Homens Elegantes, é um livro de capa e espada. Sensacional, passado em Londres e envolvendo piratas e conspirações diplomáticas no século XIX. Tem uma temática gay bem forte também, né? Que é outra coisa que foge bastante do comum, se você pensar num gênero capa-espada, mas é super bem colocado. Livro ótimo, divertido, engraçado, cenas de ação maravilhosas. E o último livro que ele publicou, que é um livro também que eu mando todo mundo ler, porque é um livro fantástico, chamado Tupinilândia. Tupinilândia é a história de um milionário brasileiro que era apaixonado pelo Disney e resolve um dia construir um parque temático nos moldes da Disney, no interior do Pará, ali, no meio da floresta amazônica. E o Tupinilândia tem duas coisas fantásticas. Primeiro é a descrição do parque em si, né? Que o Samir, ele faz com uma maestria, né? Descreve tudo, os personagens, as atrações do parque, o merchandising envolvido, é tudo muito. Há uma criação de toda uma mitologia ali com base no que o tal milionário concebe, né? E você vai lendo e vai se divertindo, imaginando como seria um parque daqueles. A segunda coisa é a mais impressionante também. Há um paradoxo no livro pelo seguinte: o tal milionário, ele é um cara nacionalista, digamos assim, é um cara que quer exaltar a cultura nacional. A construção do parque se passa logo na redemocratização do país. Acho que o Tancredo acabou de ser eleito e ainda não foi empossado, ou já morreu e o Sarney ainda não foi empossado, algo assim, mas assim, no canto do cisne da ditadura militar. E ele quer fazer, né, o dono do parque, quer fazer um parque para exaltar o Brasil, mas ele é contra a ditadura, né? Uma das atrações, inclusive, é contando os horrores da ditadura que mal acabou. Então fica uma coisa, a gente associa muito o nacionalismo, né, a regimes extremos assim, então fica essa coisa de você pensar no folclore nacional como uma manifestação de nacionalismo, enfim, é muito bem feito. E no meio do livro acontecem milhões de viradas em termos de quase que uma distopia. Não dá para falar direito sem dar spoiler, então vou me limitar a dizer que é isso, que o parque tá lá para ser um parque nacional, mas ao mesmo tempo é uma crítica ao regime militar que mal acabou, só que a gente vê os fantasmas do autoritarismo retornando. E, e também é um livro que não sei quando foi escrito, mas certamente anterior a esse momento que a gente está vivendo e chega a ser profético, né? Também já brinquei sobre isso com o Samir no Twitter, né? Que tem coisas que no livro você lê e fala assim, não, né? Pô, não, tudo bem, ficção. E aconteceram esse ano. E mais uma vez, assim como Homens Elegantes, é um puta livro em termos de ação, né? Assim, são livros que tem que virar filme, porque serão filmes sensacionais, tanto nas reconstituições, né? No caso Homens Elegantes, de uma história de época, e no caso Tupinilândia também é uma história de época, mas
eu queria ver esse parque feito, né? Assim, queria ver na tela, mas também pelas cenas de ações, que são livros que tem determinados momentos em que você entra ali naquele modo sem fôlego, né? Vendo os personagens correndo desesperadamente de um lado para o outro. Então fica aí as pequenas informações sobre 2 dos 4 autores. Os outros 2 eu vou buscar agora, porque como eu gostei muito de Corpos Secos, vou buscar, vou ver o que tem, tenho certeza que são bons também. Sobre Corpos Secos, um livro, né, dentro bem da tradição mesmo de livros de apocalipse zumbi, um vírus desconhecido que transforma as pessoas em zumbis. A palavra zumbi nunca é usada, eles usam essa expressão corpos secos. A explicação é que isso é uma expressão mais brasileira, que tem mais raízes na cultura popular brasileira. Ficou legal, assim, mas é inevitável que a gente não pense em zumbis, né? Porque o comportamento é igual. Depois a pessoa pode ser infectada pelo vírus, né? São esporos no ar, ou por um ataque, né? Por mordida de pessoas transformadas. E a história se divide em personagens diferentes que vão contando, né, por partes a história. Eles estão espalhados, separados. O personagem que seria o principal é a única pessoa conhecida que foi contaminada e não virou zumbi, então ele é super protegido pelas poucas autoridades governamentais que ainda existem, porque ele, óbvio, vai ser objeto de estudo médico para tentarem descobrir uma cura. E outros personagens estão só vagando mesmo, tentando sobreviver. A melhor tradição de uma história desse porte, né? Como um Walking Dead da vida. É muito legal você ver uma ambientação, apesar de ser um tipo de história comum, né? Que a gente já viu em outras mídias. Você vê isso dentro do cenário do Brasil, é fantástico, né? De descrições de São Paulo, abandonada, depois eles pegando as estradas, tem uma cena bem no final que se passa no aeroporto de Santos Dumont, que é um dos poucos lugares ainda que estão sobrevivendo, né? Em que as pessoas estão sendo levadas para outros lugares que estão mais protegidos, e descrição ali do Santos Dumont, como é que a coisa acontece. Tem a melhor parte do livro, eu acho que para as pessoas que leram, né, até eu vi isso em uma parte que aparece em várias resenhas sobre o livro, que eu acho que todo mundo gostou muito. Eles passam por Paraty e passam por uma Paraty que colapsou no meio da Flip. Então eles descrevem Paraty, descrevem, né, como a cidade ficou abandonada. Ainda sacarei um rollback. Tem uma hora que um personagem fala: Mateus pergunta a Antônio se tem certeza que é a última pessoa viva na cidade, se todos os demais já estão mesmo mortos. Aí o cara responde: acho que sim. Viu o Rulebeck numa janela, mas era difícil dizer. Ele já tinha cara de morto antes disso tudo. Então fazem lá a brincadeira com o meio literário, né, nacional, internacional. E não tem. Não vou me alongar muito para não dar spoiler, mas para quem gosta desse tipo de livro, para quem gosta de uma coisa com ação também, e com humor, e extremamente bem escrito, né, em termos de narrativa. A narrativa é muito bem colocada, em termos de texto em si. Os 4 autores estão muito de parabéns. E é um livro que, se não pegar na sua angústia
causa da nossa atual situação. Vai ser um livro que vai te divertir, vai te fazer passar bem o tempo, e recomendadíssimo. E leiam também Luísa Gásler e Samir Machado de Machado, por favor, que vale muito a pena. É isso, gente.